de muitas gerações, o povo Axaninca, que vive com um pezinho de lá e outro de cá da fronteira entre o Peru e o Brasil, só conhecia uma maneira de se defender dos inimigos e dos invasores: o arco e flecha. Foi assim que eles responderam à invasão de madeireiros na região do Alto Juruá, no Acre, de meados da década de 1980 até o comecinho dos anos 2000. Mas o avanço do desmatamento, das invasões, de toda aquela violência era rápido demais e ficava cada dia mais evidente que se eles não encontrassem novas estratégias, iam acabar sucumbindo. Foi assim que o arco e flecha deu lugar para novas armas, um painel de energia solar e um computador. E munidos desse novo tipo de armamento, eles conseguiram enviar e-mails para ONGs e para entidades governamentais que se articularam com a Polícia Federal e com o Exército em uma ação para encontrar e prender os madeireiros clandestinos. Achou esse caos com ares meio cinematográficos? Bom, preciso te contar que não tem nada de ficção aí. Quem contou essa história foi o Rodrigo Baggio, diretor executivo do Comitê para a Democratização da Informática, o CDI, e eu me deparei com ela num artigo chamado Cyberinclusão Indígena: a defesa da internet como forma de transmissão cultural. Foi mais ou menos na época em que o CDI colocou toda essa tecnologia à disposição do Axaninca que começou uma caminhada histórica de inclusão digital entre populações indígenas, pelo menos aqui no Brasil. Topa conhecer um pouco dessa caminhada da inclusão digital indígena e da importância dela comigo? Eu sou Luciana Barreto e está começando mais um episódio do Entre Vozes. Depois de ler essa história sobre os Axaninca, eu fui procurar o Rodrigo Baggio, o fundador do Comitê para a Democratização da Informática, que hoje se chama RECODE. Em março de 95, nós criamos o CDI como a primeira ONG na área de inclusão digital da América Latina, e logo veio assim a possibilidade da gente trabalhar, e isso foi em 98, com a aldeia dos Guaranis em Porto Bracuí, Rio de Janeiro. E aí, assim, já na minha primeira visita e conversa com jovens, com pajé, com cacique, eles adoraram a ideia e aí criamos o primeiro centro de empoderamento digital dentro de uma aldeia indígena, na aldeia dos Guaranis. E o que foi muito legal é que, desde o início, os Guaranis começaram a adaptar a tecnologia à sua própria realidade, não só no nosso conteúdo, para fortalecer a escola deles, mas imagina assim, eles começaram a traduzir as palavras, né, como computador, mouse, angujá, Windows, oventan. Os Guaranis começaram a adaptar até mesmo as palavras para o seu próprio vocabulário, mostrando a força e o impacto dessa ideia. E a segunda coisa que foi muito interessante com os Guaranis, que foi um aprendizado, foram ver eles usando a tecnologia para retomar aspectos da cultura, de rituais, de tradição. Então foi muito interessante ver como a tecnologia fez os próprios Guaranis perceberem que eles poderiam e precisariam retomar aspectos da sua própria tradição. O CDI foi responsável pela articulação do projeto Rede Povos da Floresta, que implementou pontos de acesso à internet em várias comunidades indígenas espalhadas pelo país. Era mais ou menos assim que elas funcionavam. E aí, com essa experiência bem-sucedida dos Guaranis, a gente criou em 2000 a Rede Povos da Floresta, a partir de um encontro que é muito importante que nós tivemos com Ailton Krenak, uma das maiores lideranças do Brasil. E aí, com o Ailton Krenak, nós começamos a fazer contato com organizações que interagiam com comunidades indígenas no Acre, na Amazônia, né? Então, a Comissão Pró-Índio do Acre foi fundamental porque nos conectou com várias etnias do estado do Acre, né? Como os Yawanawá, como os Axaninca, e aí que a gente começou a organizar as primeiras expedições para levar tecnologia, antenas de conexão à internet por satélite, placas de energia solar. Então, na época, a Star One era a primeira empresa regional de operação de internet por satélite, ela foi uma das grandes apoiadoras, a Unesco também, e aí nós começamos a levar a tecnologia para aldeias indígenas que se mostravam preparadas através das suas lideranças para usar tecnologia como empoderamento da própria comunidade. Isso é importante porque
nós trabalhamos com comunidades indígenas que não aceitaram a televisão por ser uma tecnologia unidirecional. E, no entanto, aceitaram a internet por perceber a possibilidade de interagir. E aí, então, foi muito incrível, porque o Ailton Krenak, junto com Chico Mendes, criou a Aliança dos Povos da Floresta, mas com a morte de Chico se descontinuou. E a Rede Povos da Floresta foi uma retomada desse movimento, trazendo a tecnologia para afirmar, fortalecer e apoiar etnias indígenas em toda a Amazônia. E aí nós fomos para 30 aldeias indígenas na Amazônia, com essa tecnologia sendo usada para apoiar e fortalecer a cultura indígena. É claro que de lá para cá muita coisa mudou. Surgiram vários projetos de inclusão digital e os desafios foram se tornando outros. O acesso à internet também mudou de cara, mas disso você já sabe muito bem. Se lá nos primórdios da internet, nos anos 2000, o e-mail era praticamente o nosso único meio de comunicação com quem estava longe, agora o cardápio de opções da internet é muito mais diversificado, inclui o Facebook, YouTube, Instagram, Twitter e por aí vai. No clima mundial, a população indígena é esquecida no canto. Cadê a nossa representação? Por que a gente não está lá nas principais pautas, nas mesas de debate? Por que a gente não tem uma representação, que é a coisa mais importante? Na tomada de decisões, nós não temos nenhum representante. Então nós temos que procurar meios, estratégias de colocar um representante nosso lá dentro. De que forma é que nós vamos ter que procurar? Olá, parentas, mulheres indígenas do Brasil. Estamos aqui para lembrar que nós temos compromisso com a Marcha das Mulheres Indígenas em Brasília. Estamos convidados a todas a se mobilizar para fazer essa caminhada e fortalecer a nossa luta. O protagonismo é nosso, então cada uma tem que assumir. Venham! As redes sociais também permitiram que essas vozes chegassem muito mais longe e a muito mais gente. Isso que você vai escutar agora é um vídeo divulgado pela APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que viralizou nas redes sociais em abril deste ano. O vídeo está em inglês porque o destinatário do recado era ninguém menos que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Do not trust Bolsonaro. Do not let this man negotiate the future of the Amazon. He declared war on us, on indigenous peoples, on democracy. Here's the deal, Mr. President. It's either the Amazon or Bolsonaro. You can't have both. Which side are you on? A articulação que representa o movimento indígena em nível nacional pede que o presidente americano não negocie com o nosso presidente brasileiro sobre questões ambientais e climáticas. E deixa um recado: se você quer ajudar a Amazônia, fale com os povos que moram nela e a mantém viva. Como você deve ter percebido, os povos indígenas fizeram da internet um novo fronte na luta pelos seus direitos e também pelo seu protagonismo. Mas quando a gente fala em direitos dos povos originários, o papo vai muito além de terras demarcadas. Vou explicar de um jeito bem simples. Você só usa a internet para postar texto de política no feed, fazer stories de denúncias e engajar em hashtags sobre protestos? Ou também fala do seu trabalho, posta foto com a família, compartilha as músicas que anda ouvindo e comenta sobre uma série que assistiu? O exercício dos direitos culturais é garantido aos povos indígenas num dos textos mais bonitos já escritos aqui no nosso país, a Constituição de 1988. O Estado precisa garantir a povos nativos a inclusão a meios culturais usados por todos. E não dá para falar em acesso à cultura nos dias de hoje sem falar de internet. Eu vou contar o mito Pataxó, o mito de criação Pataxó. É com a primeira gota de chuva que cai na terra que se forma o Chopai, o nosso Deus. Mais conhecido como Deus do Trovão, o Deus da sabedoria, da criação e por aí vai. Chopai passou muito tempo aqui na terra sozinho e aprendeu a plantar, a colher, a caçar e a cuidar da natureza. E ele entendeu também a importância desse contato, desse convívio de harmonia com o que é natural, com o que já estava aqui antes. Mas um dia, uma outra terrível tempestade chega ao mundo e dá vida a outros parentes, a outros pataxós. Chopai, já muito rico em sabedoria,
e ensina esse povo como viver na terra, em harmonia com os animais, o que plantar, como colher, o que comer e o que não comer. Com o passar do tempo, Chopai viu que já não era mais necessária sua presença aqui. E antes de ir embora, nos deu a mandioca de presente, que hoje ainda continua fazendo parte da nossa culinária, não só na farinha, como na nossa bebida também, o cauim, a famosa jaroba. Para me ajudar nesse papo sobre inclusão digital entre povos indígenas e também sobre o impacto disso na preservação cultural, eu falo com a Dayara Tucano, que é mestre em Direitos Humanos pela Universidade de Brasília. A Dayara também é pesquisadora do direito à memória e verdade dos povos indígenas, além de artista e comunicadora independente. Seja muito bem-vinda ao Entre Vozes, Dayara. Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês hoje. Dayara, por que é tão difícil a gente falar de inclusão digital? E eu quero começar minha pergunta falando sobre estereótipos. Por que causa estranhamento imaginar que os povos indígenas usam celular e computador, por exemplo, uma questão tão banal? Bom, o racismo no Brasil é muito presente e o racismo contra os povos indígenas também é uma realidade muito forte, lamentavelmente, né? Existem pessoas desinformadas que ainda cultivam uma ideia dos indígenas que estão fora do tempo, fora da contemporaneidade, né, que não tem acesso a todas essas ferramentas de comunicação que se democratizaram tanto hoje. Essa figura é muito errônea, está errado. É claro, né, que a tecnologia e as tecnologias de comunicação, as mídias sociais estão ali abertas para serem usadas por todos. O que falta, algumas vezes, realmente pode ser um acesso financeiro a ter esse tipo de equipamentos, mas hoje nós temos muitos comunicadores indígenas, radialistas, repórteres, grandes artistas, cineastas, diretores, estamos ocupando todos os espaços, né, e tendo uma grande produção que só tende a crescer. Você acha que a gente ainda está com aquela imagem do indígena, aquela imagem que acho que talvez nunca tenha existido, do que a gente chama de índio, entre aspas, muito entre aspas? Basta dar uma olhada em qualquer matéria de jornal onde apareça algum indígena com o celular na mão, né, para ver uma enxurrada de comentários racistas criticando isso, né, como se um indígena não pudesse ter um celular, ou como se nós deixássemos de ser indígenas por ter um celular, por ter um computador, por ter acesso às mídias. Não é bem assim que as coisas funcionam, né, gente? Uma pessoa não vai deixar de ser negro por ter um celular. Uma pessoa não vai deixar de ser árabe por ter um celular, né? A identidade indígena, ela diz relação a uma cultura, a pertencer a um povo, né, a pertencer a uma civilização que faz parte de um território. No entanto, como você disse, esse estereótipo, que na verdade é uma imagem racista, né, reforça essa ideia de que nós, para sermos índios de verdade, entre muitas e muitas aspas, né, não devamos ter direito a nada, tampouco ter direito a acessar as tecnologias. Porém, a realidade é muito diferente, né? Nós temos ali uma geração que está, sim, chegando e ocupando todos os espaços. Temos muitos jovens que estão nas universidades, que estão se jogando como comunicadores, influencers, usando todas essas mídias e plataformas digitais para compartilhar um pouco mais de nossas realidades. Você acha que essa inserção, por exemplo, de tecnologias pode evitar o êxodo de jovens, que já acontece em algumas comunidades indígenas? Essa questão do êxodo, né, dos jovens que saem dos seus territórios, das suas comunidades, é muito mais complexa, né, do que simplesmente ter acesso à informação. Eu acho que é importante levar em consideração que nós estamos, assim, sempre em conflito com essa sociedade, justamente por conta do racismo, e o racismo se desdobra numa série de violências extremamente graves, né, contra as pessoas indígenas e contra os territórios indígenas. Então, nós temos uma juventude que se vê na necessidade de sair das suas comunidades, muitas vezes para procurar uma formação, né, ou uma capacitação para poder colaborar, para poder subsistir de uma maneira diferente e sem deixar de colaborar com o próprio povo. Nós temos muitos estudantes que saem das comunidades para estudar, né, para trabalhar e ficamos nessa relação, né? O êxodo ele se deve mais, talvez, a um embate de valores de uma sociedade que, justamente por ter esse componente de racismo, nos diz que o estilo de vida tradicional, que o estilo de vida na aldeia, seja inferior, né?
ou seja, não tão próspero, né, quanto o estilo de vida na cidade. Mas aí a gente também vê muitos conflitos depois, né, porque quem sai das aldeias muito dificilmente vai morar no condomínio de luxo na beira da praia, né? Nós somos um grupo assim que vive uma vulnerabilidade social muito grande, né? E essa imagem que está nas mídias, né, de impulsionar essa vida na cidade como um ideal, é claro que afeta, eu diria até que é um assédio, né? É um assédio para com a juventude indígena. Agora, quando nós vemos comunicadores, cineastas, enfim, criadores de conteúdo, que usam essas plataformas para valorizar o que nós temos dentro de nossas comunidades, valorizar nossa cultura, valorizar nossos territórios, nossos saberes, levantar a nossa autoestima, a nossa identidade indígena, eu acredito sim que pode ser uma ferramenta, aliás, que com certeza, né, a comunicação de maneira geral é uma ferramenta fundamental para a preservação de todos esses territórios, né, os territórios de identidade, os territórios físicos e a segurança e preservação de todos que estamos neles. A gente pode dizer que essa inclusão digital ela é feita de forma homogênea? Eu acredito que a sua resposta seja não, né? Entre as comunidades indígenas, é claro, eu estou falando. Não, extremamente difícil. Olha, para além do fato, né, de que todos esses aparelhos têm um custo e que não é um custo barato, né, não é uma coisa assim tão democrática assim, ter acesso a um telefone celular ou ainda ter acesso à internet mais ainda. E principalmente quando nós falamos de territórios que são mais isolados, né? Eu estou aqui falando com você de Brasília, mas o meu povo mora na fronteira com a Colômbia e com a Venezuela, num dos lugares mais afastados dentro da Amazônia, né? Lá a gente, quando muito, tem algum rádio, né, que serve para se comunicar ali com as bases de polos de saúde, entre as aldeias, né, ou então algum rádio do exército mesmo, né. A instalação de uma rede de internet num lugar que é mais afastado depende de tecnologia de satélite, que pede um investimento maior. Houve no passado, em governos anteriores, inclusive projetos de instalação de internet em territórios indígenas, falando dessa inclusão para a comunicação, né, que andaram um pouquinho, depois pararam, acabou o governo, parou, né. Eu lembro que tinha um projeto de antenas GESAC, né, que era justamente a instalação dessas antenas satélite para poder proporcionar essa capacidade de comunicação entre as aldeias, né. Então, nós temos, assim, uma grande parte da população indígena que está mais próxima dessa região de cobertura de área de serviços de internet, que podem estar em regiões que são rurais ou mais urbanas, né? Mas nós também temos uma outra grande parte, né, que está muito mais isolada e que depende de um esforço maior para conseguir instalar essas dinâmicas de comunicação. E tudo isso tem um custo. Eu conheço vários povos de comunidades mesmo, né, em que toda a comunidade trabalha junto através da cooperativa para poder pagar um serviço de internet, porque é claro que no Brasil a internet não é uma coisa pública, né? Por mais que hajam tido alguns programas, né, de se instalar essas antenas, né, existem custos também mensais de manutenção. Então existem companhias que oferecem esses serviços, mas assim, por exemplo, você pagar uma conta de R$5.000 por mês para ter internet numa comunidade de 200 pessoas pede um esforço coletivo. Então existem alguns povos que se organizam para ter algum ganho da sua produção, né, seja com artesanato ou com algum outro tipo de produto, para poder arcar com essas despesas, né? Então, claro que não é uma coisa fácil, não é ligar para uma operadora e pedir para instalar, né? É um pouco menos acessível. Agora eu quero falar de preservação cultural e saber se essa inserção nesse mundo digital mais ajuda ou atrapalha. Por que eu digo isso? Em 2010, aconteceu um simpósio indígena sobre os usos da internet lá na USP e um dos temas discutidos foi se a internet poderia ser potencialmente nociva para os povos indígenas. Como é que você vê essa questão? Eu acho que uma ferramenta em si, ela não oferece risco nenhum, né? O perigo talvez esteja no uso dessa ferramenta, né? Como que as pessoas são instruídas ou deixam de ter instrução para usar essa ferramenta. Se você entrega um telefone para uma criança de 10 anos,
Logo, logo você vai ver ela jogando videogame, vendo desenho animado, assistindo filme no YouTube, sei lá, brincando no TikTok, né, fazendo esse tipo de coisa. Né? Mas a internet também tem tantas outras coisas para se explorar, né, como ferramenta de educação, de comunicação, de militância também, né, de informação de maneira geral. A internet hoje tem sido uma plataforma muito importante para diálogo entre os diferentes povos indígenas, promovendo intercâmbios culturais, porque é muito difícil você sair da sua aldeia, do seu território e conhecer um outro povo, né? Quando muito, alguns poucos conseguem se encontrar. Quando não estávamos em pandemia, né, tinha um acampamento Terra Livre, aqueles grandes encontros nacionais de lideranças indígenas. Hoje, graças à internet, nós conseguimos aprender e acompanhar a realidade de nossos parentes, de outros povos indígenas em outras regiões. Isso é fundamental, porque também nos permite nos apoiar mutuamente, nos fortalecer na luta pela defesa dos nossos direitos e também aprender com as experiências de fortalecimento cultural, de segurança territorial e de inclusão de outras discussões, né, políticas, de tecnologias, etc., né, dentro das nossas sociedades. Eu, pessoalmente, fui coordenadora da Rádio Yandê durante alguns anos, que é a primeira rádio web indígena do Brasil, né? Que surgiu em 2013, se não me engano, e que foi uma novidade, né? Fazer uma rádio web, né? Uma rádio que apenas está na internet, mas dentro dessa programação da Rádio Yandê se circulam gravações, falas, cantos, palestras de pensadores, de anciões, de mestres de saber, de jovens de vários povos indígenas do Brasil e de outros países também. Então, eu acredito que a internet ela é uma plataforma de comunicação. A gente não pode considerar uma ferramenta ou uma plataforma como algo nocivo. É importante saber utilizar essa tecnologia e enxergar quais que são as potencialidades para desenvolver os nossos projetos, né, e medir o efeito que isso tem nas nossas comunidades. É claro, né, que sendo uma plataforma aberta, é importante acompanhar, mas eu acho que isso vale para qualquer um. Né? Não é apenas para os povos indígenas, né? Para qualquer pessoa dentro de casa acompanhar o que os nossos filhos estão vendo na internet, por exemplo. Dayara, por último, eu quero colocar os não indígenas nessa conversa. Vocês estão preocupados em mostrar pra gente um pouco mais sobre os povos indígenas? E também você acha que tem uma ferramenta da gente começar a entender um pouquinho mais do mecanismo de outros povos distantes, mas entender um pouquinho mais da vida dos povos originários que a gente tem tanto desconhecimento? Então, justamente, né, é uma plataforma de trocas muito, muito grandes. Eu vejo que cada vez mais as pessoas têm tido abertura para compreender que os povos indígenas somos diversidade. Né? Como você estava falando, esse estereótipo do índio de 1500, isolado, do papacapim, de uma coisa assim, muito, muito estereotipada, ela apenas consegue se desconstruir quando nós somos capazes de compartilhar a nossa diversidade de povos, de culturas, de panoramas, de contextos em que nós vivemos. Né? Então, através da internet que hoje as pessoas estão conhecendo vários parentes que explicam para eles, né, que nós estamos em todos os lugares, que nós estamos nas cidades, nas universidades, no campo, que estamos nas florestas, que estamos em todos os continentes, né, que nós não somos uma raça, mas que nós somos culturas, que nós somos civilizações, né, que essas civilizações estão vivas, que têm um conhecimento, uma organização, e com certeza através da internet também tem sido alianças, né, de vários tipos. Eu vejo muito, por exemplo, uma melhora com os diálogos na academia, né, junto às universidades, às escolas, graças a esses comunicadores indígenas digitais que estão ocupando cada vez mais espaços. Dayara, muito obrigada por essa conversa. Muito obrigada, querida. Um prazer estar aqui com vocês. Eu quero falar o seguinte, seu ministro, nós podemos usar qualquer tecnologia, nós podemos assumir qualquer cargo, qualquer posição, e nem por isso vamos deixar de ser indígena. Nós somos cientes dos nossos direitos, por isso que nós manifestamos publicamente que é obrigação do Estado defender os direitos dos povos indígenas e seus direitos constitucionais. Essa que você ouviu agora é a deputada Joênia Uapixana.
E essa fala dela aconteceu numa sessão plenária na Câmara, no dia 20 de abril desse ano. Nesse mesmo dia, mais cedo, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, fez alguns stories no Instagram dele, mostrando indígenas que se manifestavam em Brasília contra a mineração em terras demarcadas. Mas é claro que não foi o motivo do protesto que prendeu a atenção do ministro, e sim o fato de que os manifestantes registravam tudo com celulares. Abre aspas. Recebemos a visita da tribo do iPhone. Fecha aspas. Foi isso que ele escreveu. Então, para a gente encerrar essa conversa sobre a inclusão digital dos povos indígenas, vamos combinar algumas coisas. A primeira delas é que não tem nada de errado, nem de engraçado, nem de incomum em indígenas usando telefones celulares ou acessando a internet. É um direito seu, meu e de qualquer brasileiro, garantido pela Constituição e reafirmado pelo Marco Civil da Internet, que desde 2014 estabelece que o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania. O segundo combinado que eu proponho aqui é que a gente fortaleça a rede de pessoas indígenas na internet. Você já deve ter ouvido por aí algumas vezes que o preconceito também é o medo do desconhecido. Então, nada mais lógico do que conhecer. Foi na produção desse episódio, inclusive, que eu conheci o Oremê Ikpeng. O Oremê é um dos idealizadores do MAU, um centro de documentação e pesquisa que preserva toda a produção audiovisual da aldeia Moigu, no Parque Indígena do Xingu. Foi através desse projeto que muita gente na aldeia teve o primeiro contato com a internet. Quer saber mais sobre as orações pataxós? Acesse o site indiosonline.net, um dos primeiros portais criados por indígenas no Brasil. Quer saber mais sobre o impacto das queimadas na saúde dos povos indígenas? Acesse o canal da APIB, Articulação dos Povos Indígenas, lá no YouTube. Nesses e em outros perfis, a gente encontra uma infinidade de conteúdos produzidos por povos indígenas sobre uma infinidade de temas. Siga pessoas indígenas, ouça o que elas têm para dizer. Nosso episódio do Entre Vozes fica por aqui. Um abraço e até a próxima.